sou Rita Machado, sou trabalhadora aqui da casa. Vou estar falando aqui de um tema que eu iniciei a minha fala na Semana Espírita, eu comentei um pouco, né, sobre a casa mental, que está na obra de André Luiz. Depois eu vou citar aqui as referências. E ainda estou muito entusiasmada com esse tema. Estou iniciando esse estudo e vou compartilhar um pouco com vocês hoje. O tema é a casa mental, reflexão espírita sobre a estruturação psíquica e suas repercussões na subjetividade humana. Então, como que se estrutura o nosso psiquismo, que impacto isso traz, né, para nós, enquanto seres subjetivos que somos. Mas antes de iniciar, vou convidar todos a fazer a prece. Como a gente está transmitindo aqui pelo Instagram, a gente não vai apagar a luz, mas eu peço que todos que estão aqui presentes, e quem estiver em casa, que quiser nos acompanhar, que nesse momento possa fechar os olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma respiração longa e profunda, elevando o nosso pensamento, a nossa vibração, mentalizando a imagem do Mestre Jesus, do nosso anjo guardião, sentindo essas energias benditas e salutares que nos envolvem nesse momento, nos acalmando, nos tranquilizando, nos preparando para esse momento de compartilhar, de refletir, de pensar sobre a vida, sobre nós, sobre o sentido de estarmos aqui neste mundo, e que possamos, a partir dessas reflexões, sair daqui melhores do que quando chegamos. E com a prece do Mestre Jesus, vamos dar início aos trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Bom, então esse tema, eu vou comentar, para falar sobre esse tema, eu vou comentar o capítulo 3 do livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. São quantos volumes? Quem sabe são 16? São 16 volumes da coleção? São 16, né? Isso. 16 volumes, então André Luiz, ele vai falar, né, como é a vida no mundo espiritual nos mais diversos aspectos. É uma coleção riquíssima e vocês vão ver que eu vou comentar um capítulo do livro e vocês vão ver a tamanha riqueza que é. E aí o título desse capítulo 3 é A Casa Mental. E aí, no início do capítulo, André Luiz ele vai falar sobre os benefícios de estar em uma colônia espiritual. Não necessariamente de estar numa colônia, mas ele refletindo, ele enquanto espírito desencarnado, que está na colônia, que tem uma certa compreensão da vida, da morte, já está mais desperto, já se dispõe a trabalhar, a compreender como as coisas funcionam. Então ele estava refletindo, e aí ele diz, não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima, e a paz nossa dádiva de cada dia. Então ele está lá em nosso lar, trabalhando, então tem ordem, tem disciplina, tem um compromisso, então eles trabalham bastante, mas não falta o mais importante, que é essa paz, essa serenidade. E a gente acha que se a gente estiver trabalhando, fazendo muita coisa, a gente não vai ter paz, não vai ter tranquilidade, né? E eles estão lá nesse trabalho intenso. E aí ele fica pensando e refletindo sobre os desencarnados que ainda estão presos na crosta terrestre. Ele pensa, pessoas que desencarnaram junto com a gente, talvez pelos mesmos motivos, mas muitos ainda estão presos aqui, não estão despertos, não entenderam ainda o porquê da vida, da morte, insistem em viver como estão na matéria, e ele começa esse capítulo refletindo sobre isso, né? Pensando naqueles ainda ignorantes, naqueles criminosos, naqueles que estão revoltados. E aí ele comenta, o arrependimento é o caminho para a regeneração, e nunca um passaporte direto para o céu.
Então, não basta se arrepender, né? Então, assim, você se arrepende, mas tem todo um processo para que você possa alcançar os planos superiores, os hospitais, né? E todo amparado que tem na espiritualidade. Aí, nesse processo, André Luiz demonstra um interesse, que é conhecer aqueles que ainda que entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Como é que as pessoas permanecem ainda praticando o mal, no crime, inconformados, revoltados? Ele queria entender como a mente dessas pessoas funcionava. E aí ele vai questionar o instrutor dele nesse momento, que é Calderaro. E aí Calderaro vai dizer: olha, André, primeiramente, quem quiser se dispor a auxiliar qualquer encarnado ou desencarnado nessas condições, deve compreender algumas questões. Aí ele diz: é preciso que a gente entenda, que a gente veja a perversidade de muitos como loucura. É preciso que a gente enxergue a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. E quando eu li isso, perceba que quando a gente enxerga dessa forma, fica mais leve. E quando a gente vê alguém perverso, que quer fazer o mal, sabe que está fazendo o mal e quer fazer, a gente acha que é ruindade. Né? É porque quer, tem consciência. Então a gente tem dificuldade de ter um sentimento mais fraterno para com esse outro. Então ele já alerta André Luiz. Quando você percebe o revoltado como um ignorante, ele é revoltado, talvez não seja uma pessoa ruim, mas talvez não compreende como as coisas funcionam, não tem recordações das suas vidas pregressas, não entende o porquê das coisas. E a gente, por exemplo, se revolta com tantas coisas no nosso cotidiano, com tantas situações. E quando a gente se revolta porque a gente acha que não está certo, nós não somos pessoas ruins, mas a gente se revolta. E isso nos faz mal. Né? Do mesmo jeito, o desespero de muitos com enfermidade, né? Está adoecido. E aí, ele diz assim, que o funcionamento de órgão, de manifestação, isso é Calderaro, da atividade espiritual dos encarnados e desencarnados é o cérebro. Por quê? Porque André Luiz quer entender como essas mentes funcionam. E aí, quando eu li isso aqui, me chama a atenção. Não é porque o cérebro, a gente pensa que é um órgão apenas físico, mas o cérebro é um órgão perispiritual também. Então, a gente lembra que tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, quando a gente desencarna, perde o corpo material, nós temos o perispírito, que é a manifestação do nosso espírito. Porque o espírito é algo muito mais sutil, é como se fosse uma luz. Os espíritos mais evoluídos, eles são pura luz. Então, a gente ainda precisa desse perispírito, mesmo sem um corpo material, para se manifestar. Então, do mesmo jeito que tem o cérebro físico, tem o cérebro perispiritual também. E aí, Calderaro vai convidar André a entender um pouco mais como que esse cérebro, que essa mente funciona. E ele diz nada melhor, né, do que entender isso auxiliando alguém. Aí ele convida André para ir auxiliar uma pessoa que está encarnada, que está ligada a um desencarnado. Então eu vou auxiliar esse rapaz e você vai observar a mente dele e vai entender como que as coisas funcionam. E aí, André e Calderaro vão visitar um encarnado doente que está ligado a uma entidade desencarnada, como eu falei. Aí, André logo percebe, são dois prisioneiros de uma rede fluídica, como se fossem um. Pensamento de um no cérebro do outro. Então, o encarnado está no hospital, está enfermo, e o desencarnado colado nele. Lá ele vai descrever mais detalhes. Uma rede fluídica é como se eles tivessem o mesmo cérebro, pensando juntos, de tão conectados que eles estão. O encarnado e o desencarnado. No próximo capítulo, o seguinte, é que ele vai explicar detalhes dessa relação. Mas, assim, não caberia trazer aqui porque não daria tempo. Então, eu vou focar mais no estudo da mente mesmo. E aí, ele faz o convite a André para examinar o cérebro de ambos, do desencarnado e do encarnado. E aí, logo de cara, ele percebe, ele diz, é um complicado departamento da produção mental. E aí ele vai comentar, vai trazer alguns comentários sobre o processo evolutivo, sobre o nosso aprendizado, falando que a gente está aqui ao longo de tantas encarnações para aprender muita coisa. E aí o que eu acho interessante ao estudar essa casa mental, a gente vê a complexidade do nosso psiquismo. Se a gente for pensar no campo da psicologia, que a gente estuda
né, os processos psíquicos, a estruturação psíquica desde a infância, ao longo da nossa história, já é tão complexo, mas tão complexo. E se a gente pensar que a gente carrega tanta coisa de outras vidas, imagine como isso se torna mais complicado. E aí, eu espero que vocês consigam enxergar e o pessoal que está em casa acompanhar, porque eu trouxe aqui as divisões que existem no cérebro. E aí, ele vai dizer que o cérebro da gente é como se fosse uma casa com 3 andares. Tentem me acompanhar. Na casa, como se fosse um subsolo, ele vai chamar do subconsciente. Corresponde à área dos gânglios basais no cérebro. Aí, logo em seguida, seria, no caso, o térreo, é o consciente e corresponde da medula espinhal até o córtex frontal. E o primeiro andar superior seria o nosso superconsciente, corresponde ao nosso lobo frontal. E aí vamos entender, voltando aqui, nesse subconsciente, como se fosse esse porão, ele diz, é o arquivo de todas as experiências. Quando ele fala subconsciente, é o nosso inconsciente. Todas as experiências de todas as encarnações que você teve está nessa área aqui. Lembrando que nós temos em torno de 30 a 40 encarnações. Imagine quanta informação a gente tem aqui, de tudo, de fatos, de acontecimentos, de sentimentos, de trauma, de tudo que a gente possa imaginar. E eu, enquanto psicóloga e trabalhando com a psicanálise, Freud de cara percebeu isso, quando ele vai trazer o conceito de inconsciente. Ele diz, olha, a nossa consciência não corresponde à totalidade do que somos, porque existe um inconsciente, existe algo que está agindo através da nossa consciência sem que a gente perceba. E aí ainda diz mais, os pós-freudianos que estudaram Freud diz, ó, e a gente tem uma limitação. O nosso inconsciente existe um vazio, uma falta que nada vai preencher. E por que nada vai preencher? Porque para a gente entender tudo que tem nesse inconsciente, teríamos que lembrar das nossas 40 vidas, por exemplo. E isso não é possível. Então aqui está tudo armazenado. Está esquecido, mas está atuando na nossa vida. Essa é a questão. E ele diz, é o porão da individualidade. Por que da individualidade? Porque são as minhas experiências. É o que nos torna únicos, né? Cada um tem a sua experiência. Desde que foi criado lá simples e ignorante até essa encarnação atual. Então, cada um tem a sua história. É a residência de nossos impulsos automáticos. É o comportamento automático, que ele fala é o hábito, é o automatismo. É o que a gente faz sem pensar. Por exemplo, se as minhas reações diante de situações eu acabo sendo agressiva, eu choro, eu me desespero, e eu não sei por que eu faço isso. Aquela coisa que você faz sem pensar já é um hábito. Então a gente está agindo aqui. Quando a gente age sem pensar, já é um comportamento automático. Né? Já é um hábito que a gente cria. E ele diz assim, aqui é um sumário vivo dos serviços realizados. Lembra o que é sumário de um livro, os capítulos de um livro? Então, você quer saber mais ou menos quem você foi? Lance uma luz aqui. E aí ele vai dizer, esse andar né, subterrâneo é o nosso passado. Então, o nosso passado está em nós, está agindo na nossa vida. São as nossas reações, são os nossos medos, são as nossas angústias. Quer ver um exemplo? Uma pessoa, talvez que em outras vidas, ocupou, sei lá, cargos elevados, foi alguém de renome, e que acabou, de repente, humilhando muitas pessoas, se perdeu com a vaidade, com a fama. Quando desencarna e fica um tempo no plano espiritual, se arrepende disso e pode reencarnar tendo pavor de repente, ser reconhecido, de ganhar dinheiro, e fica naquela angústia, incomodado com tudo isso. Ele já vem com isso. Por que ele vem com isso? Né? Porque ele já traz lá no subconsciente dele, já talvez essa culpa, muitas vezes. Assim como pessoas, sei lá, que cometeram crimes, outras coisas que você vê, às vezes, com receio, como eu não posso fazer de jeito nenhum, um pavor à bebida, uma coisa que você não tem histórico de bebida na sua família, você não tem trauma nenhum, coisas que você traz muito fortes dentro de você, que lhe marcam, e você não sabe por quê. Que você investiga essa vida e você não encontra. Eu já vi casos de pessoas aqui, que a gente conhece aqui do centro, com fobia de animal, por exemplo. E aí, nos tratamentos, aqui mediúnicos, descobre que foi de outras existências. Porque nessa vida não teve nenhuma situação que pudesse levar até aquela fobia.
né? E por aí vai. Tá dando para acompanhar esse primeiro ponto? Aí a gente sobe um pouquinho mais, tá? Esses 3 andares estão interagindo o tempo inteiro na nossa mente. E aí a gente chega no andar térreo, que é o consciente, a nossa consciência. Ele vai dizer que é o nosso presente. Aí ele diz: são as energias motoras de que serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. A energia motora é o que nos move nessa vida. Por isso que ele vai dizer aqui embaixo que é a área da vontade, do esforço, é a nossa consciência, é o que a gente consegue perceber da nossa vida. Ele diz que aqui é o domicílio das conquistas atuais. Então, se eu estou num processo de autoconhecimento, me observando, analisando a minha vida, tomando novas decisões, perceba que isso demonstra que eu conquistei nessa vida. Eu já tenho consciência, eu já percebi. Se eu era uma pessoa que eu tinha o hábito, sei lá, de xingar, né, de não se importar com os outros e tal, e tal. Então, aquilo que eu já percebi e decidi mudar conscientemente está nesse campo aqui. Ele diz que aqui onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. É aqui. E uma coisa importante é o esforço e a vontade que ele traz. A vontade principalmente. Como eu já falei da outra vez, a vontade não é o querer. Ah, eu não quero fazer. Não. A vontade é quando você determina conscientemente que vai fazer algo que você já analisou e percebeu que é importante. E aí a gente tem muita dificuldade, porque a gente está numa cultura hoje onde nós somos convidados a fazer o que a gente quer. O que a gente quer, o que é bom, o que é confortável, o que é mais fácil. As pessoas não pensam nas consequências do que é mais fácil, do que é mais confortável na vida. Nos mais diversos aspectos. Você vê em relacionamento, em criação de filho, né? Vai criar filho, é tanto trabalho para você educar, desde a infância até a vida adulta. É falar a mesma coisa 1000 vezes, é ter paciência, é tolerar, é acompanhar, é estar atento, é se conectar com o outro. E isso não é fácil. Porque uma mãe e um pai têm vida, têm trabalho, têm outras atribuições. O que seria mais fácil? Terceirizar, deixar para lá, delegar, né? Tá ali envolvido no celular, deixar lá de fazer minhas coisas aqui. Mas na hora que a situação difícil vem, muitas vezes a gente não sabe nem porquê. Talvez por não conseguir acompanhar, por nem conhecer muito bem os nossos filhos. Né? Então é preciso que a gente reflita o que a gente tem escolhido. Porque os caminhos mais fáceis não têm nos levado a bons lugares. Então a gente vê em toda a obra de André Luiz, em vários textos espíritas, falando como lá no mundo espiritual, os espíritos elevados, o quanto que eles trabalham, o quanto que eles se esforçam, se dedicam. A gente precisa fazer esse esforço para vencer as más tendências. Porque as más tendências estão aqui, ó, são os comportamentos automáticos. Então eu querer o caminho mais fácil é automático para mim. Eu não quero me responsabilizar, eu não quero me esforçar, eu não quero ter que seguir rotina, eu não quero ter que acordar cedo todo dia. Por que a gente não acorda a hora que quer? Eu não quero esse compromisso do trabalho todo dia. Mas eu entendo que é importante. Eu preciso ter esse compromisso. Porque eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter, né, a minha renda financeira, eu tenho que me sustentar. Eu não posso estar nesse mundo e não me manter, não me sustentar. E quem é que vai querer entregar uma pessoa que hoje quer trabalhar, amanhã não quer, depois não quer? Como é que você vai organizar isso? Não tem lógica. Então eu tenho que observar, tá, eu não quero esse compromisso, mas eu entendo que isso é importante e eu vou me esforçar para fazer o que é importante. Eu posso, de repente, encontrar um emprego que tem horários flexíveis, ou que seja só tarde, noite, tudo bem. Mas percebam que a gente tem que estar atento. Não posso fazer só o que eu quero. Ah, hoje eu não estou afim de fazer tal coisa. Mas e aí? Eu acordei, hoje eu não estou afim de cuidar dos meus filhos, eu não tenho opção. Preciso ir, preciso trabalhar. Então, é essa análise que ele vai falar, entre o querer e a vontade. E a vontade, ela vem de um esforço consciente, de fazer aquilo que a gente percebe que é o importante e que devemos fazer. E aí, subindo um pouco mais, ele vai falar desse superconsciente, dessa esfera mais elevada. Inclusive, André Luiz, quando ele olha, ele diz assim, que essa esfera superior, ela é mais iluminada. Aqui é mais iluminado, aqui vai ficando um pouquinho, né, menos, e aqui é um tanto escuro, quando ele observa o cérebro. Inclusive, quando ele olha do encarnado, tem um pouco mais de luz. O desencarnado é bem pouca luz, mas o cérebro é quase igual. É praticamente igual, só que é mais, né, porque é uma matéria mais fluídica, né, o perispírito.
E aí aqui nesse lugar, no superconsciente, ele diz, são materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo. É a casa das noções superiores. É o nosso ideal, é a nossa meta superior a ser alcançada. Então, para a gente ativar esse andar superior, é preciso a gente ter uma compreensão do que é a vida, do que é a morte, do que estamos fazendo aqui. É a gente se elevar, quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente lê o Evangelho, lá o capítulo 5 das aflições, a gente está buscando forças superiores para lidar com as questões da vida. Se você pensar uma pessoa que não trabalha a espiritualidade, que não acredita em nada, que está desconectada, ela está vivendo só nesses dois andares. No caso desses desencarnados que André Luiz observa, eles estão praticamente vivendo aqui. Essa animalidade. Porque vai ter um momento que eles vão brigar. O espírito que está encarnado, ele vai se desdobrar do corpo, eles vão brigar no plano espiritual, como dois animais, envolvidos apenas pelos instintos. Estou nem pensando no que eles estão fazendo aqui. E aí a gente vê a importância da gente estar trabalhando as três casas. É preciso se elevar, é preciso que a gente tenha um propósito. Aqui é o futuro, ó. Onde queremos chegar com essa vida? Por que acordamos todos os dias e levantamos da cama para fazer o quê? O que estamos fazendo? O que estamos buscando? Estamos trabalhando tanto para quê? Para que estamos criando nossos filhos? Por que estamos nos relacionando? Qual o propósito? Por que vamos na festa? Por que vamos em tal lugar? Não estou questionando o propósito de ninguém, mas pensar por que estamos fazendo isso. Porque muitas vezes a gente faz porque todo mundo faz. Eu me lembro eu jovem. Em muitos lugares que eu ia que eu não gostava, mas eu ia porque todo mundo ia. Eu bebia porque todo mundo bebia, estava ali. Eu demorei muito tempo para descobrir que eu não gostava de bebida. Que eu me forçava a beber. A minha natureza não pede. Eu bebo um copo aqui já não tenho mais vontade, mas eu queria estar naquela animação, se forçando. Então, em quantas situações a gente está forçando as coisas? Porque a gente não pensa. Depois que eu pensei, por que eu estou bebendo? Aí minha conclusão, porque eu estou num lugar que eu não gosto, ouvindo músicas que eu não gosto, um ambiente que não está tão bom, então eu tenho que beber suportar. Quando eu me via num ambiente onde tinha músicas que eu gostava, eu me divertia sem beber nada. Feliz da vida. Né? Mas para chegar a essa conclusão, é preciso que a gente esteja atento. Então, a importância da gente estar aqui caminhando por essas casas mentais. Aqui é quando a gente vai orar, quando a gente vai rezar, a gente vai buscar conhecimentos sobre por que estamos aqui, por que da vida, como as coisas funcionam. E aí vem a obra de André Luiz, que traz esse convite. Desde a primeira obra, Nosso Lar, que já tem um filme, e acho que vai lançar já o segundo, já é uma obra conhecida, e todas as outras. Porque a gente abre um leque. Quando André Luiz vai falar, por exemplo, de um processo de reencarnação, a gente tem noção da complexidade, gente. Se vocês acham que a nossa vida é complexa, imagine você olhar do lado de lá, como é. É 1 bilhão a mais de complexidade. Então a gente não pode viver só esse mundinho material, é muito pouco. A gente ficar acordando só para comer, para fazer sexo, para comprar, para dormir, acabar viver essa vida só isso. Sem pensar no porquê a gente está aqui, não dá mais. Não dá mais. A sociedade está em colapso. Eu peguei um artigo para ler e tem lá, da sociedade de consumo ao sujeito consumido. Chegamos ao ponto, tá colocando aqui o celular, né? Chegamos ao ponto de estar sendo consumidos, estamos sendo consumidos pelo capitalismo, pelos ideais da sociedade, todo mundo muito perdido em tudo. A gente tem ideal de tudo, é de beleza, é de profissão, é de família. Você olha o Instagram ali, aqueles stories, tem até pesquisas que falam isso. Você ficar ali 10 minutos vendo os stories, você tem uma grande chance de entrar em processo depressivo. E quantas pessoas, por não saber quem são, o que de fato querem, desejam, estão seguindo o que todo mundo oferece? Para não ficar sozinho, né, para não ficar perdido, e acaba que se perde mais. Porque a gente pensa, por exemplo, oferece tanta coisa aí, padrões de beleza, plástica, não sei o que, procedimentos estéticos. Se realmente fosse isso que as mulheres quisessem, elas fariam o procedimento e não fariam mais. Fiz, estou bonita, tá bom. O que a gente percebe? Que faz outro, e que na maioria das vezes vira uma espécie de compulsão. Tudo que você está buscando para trazer felicidade, você busca mais e mais e mais e mais. Você compra mais e mais e mais e mais.
Eu escuto muitas pessoas falando, eu compro e não uso. Mas dá aquela alegria de comprar na Shopee, com aquele desconto que tem, né, frete grátis. E aí você compra e chegar no correio, você pega aquilo ali e você não vai nem usar. E aí a gente tá agindo o quê? No automatismo. E todo mundo, ninguém tá livre, não. Eu já abri lá e fui comprar. Aí depois eu tô pensando, pra quê mesmo? Ah, tá nada. Não preciso. E aí a gente fica vivendo como se fosse animal aqui, seguindo o bonde. Compre isso, faça isso. E você vê que a internet é uma coisa horrorosa. Eu comprei um colágeno, pronto, agora 500 propagandas de milhão de colágeno, tanta coisa, tudo. Você compra uma fralda, você é bombardeado com fraldas, promoções de tudo que você vê. E aí a gente percebe as pessoas perdidas delas próprias, porque a gente não se conhece. O Freud já diz, ninguém vai saber exatamente o que é. E aí é angustiante, a gente não consegue não saber quem é. A gente não quer passar pelas frustrações. Hoje ninguém quer sofrer. Todo mundo quer estar bem, quer estar feliz o tempo inteiro. Ninguém quer mais ser humano. E como é que a gente vai ser feliz se a gente estiver acessando esses 3 andares? Perceba, olhando aqui as nossas questões, que temos que mudar, tendo que se esforçar, mas é quando a gente se eleva, a gente consegue fazer isso. Então André diz, quando você sobe aqui, ó, na casa superior, que você se eleva, que você ora, que você busca, aqui você vai encontrar o gás para transitar nesses andares. É lá é o combustível. Tá mal, sobe lá e pega esse combustível e volta para cá. É como eu digo sempre, você tá mal, tá sentindo mil coisas, pensamentos, porque a gente às vezes é assolado, a gente tá ali transtornado com alguma situação, para, não faz nada, reza, ora. Quantas vezes você está aqui angustiado, você parou, fez uma oração, se elevou, você volta com outra lucidez. Então não podemos deixar de transitar por nenhuma casa dessa. Todas elas são importantes. Esse movimento é importante. E aí quem quiser saber mais, indico que leia o livro. E no capítulo seguinte, analisando essas duas pessoas, encarnado e desencarnado, o André vai ver ali na prática. Como é que estão esses dois em relação a essas casas? Depois ele vai trazer um exemplo de uma pessoa espiritualizada. Como é que está funcionando isso aqui? Então eu achei isso muito interessante. E aí, seguindo aqui, para a gente concluir, a conclusão que ele traz no capítulo, ele diz assim, o gênero de vida de cada um invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Então, o gênero, o tipo de vida que cada um leva, onde a gente está transitando, como as nossas casas mentais estão organizadas, como elas estão se comunicando, isso vai dizer de como estaremos após a morte do corpo físico. Porque lá é continuação daqui. Assim como o que a gente vive hoje é uma continuação do que a gente já viveu, lá na frente é a mesma coisa. Então, o cérebro, ele é um instrumento que traduz a mente. É o manancial de nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que regem a nossa atividade cerebral. Através dele, pois, unimos a luz ou a treva, ao bem ou ao mal. Depende do que a gente está pensando, do que a gente está vibrando. Daí a importância do pensamento. E aí, concluindo a temática, porque eu começo lá no título, né, trazendo uma reflexão sobre essa estruturação do psiquismo e as repercussões na subjetividade humana, o que é que eu percebo hoje? Né? E eu, enquanto psicóloga, quando eu faço esse paralelo, a gente estuda a mente humana, percebe os comportamentos inconscientes, a necessidade da gente se perceber, mas a necessidade de ter um sentido maior para a vida. E essa casa superior, o sentido do que estamos vivendo. Por que estamos trabalhando tanto? Por que a gente vai enfrentar os desafios? Porque vale a pena, porque a vida continua. Porque se a gente pensar, como diz o Osho, se eu pensar que depois que eu morrer acabou tudo, sem mais nada, eles vão morrer logo, todo mundo agora. Fica sofrendo para não ter nada, morre logo. Então o sofrimento, ele tem um sentido, ele tem um propósito. As dores que a gente vive, elas têm um propósito, que é nos fazer caminhar. Porque a gente, se tiver na comodidade, a gente não anda. Uma outra coisa que Freud percebeu foi isso também. Que ao mesmo tempo que a gente quer ter prazer, que a gente quer ser feliz, a gente não suporta a dor. E ele vai dizer que em boa parte da nossa vida a gente está muito mais evitando a dor do que buscando o prazer e ser feliz.
É tão insuportável sofrer e sentir dor que a gente está fugindo de todas as formas. E ao fugir das dores, a gente se perde. É igual uma droga, né? Eu estou com a dor, vou me drogar, a dor ameniza. Mas eu não estou tratando a causa. Então a gente precisa ter coragem de olhar para essa dor, de olhar para esse subconsciente, de olhar para o que somos. Não para nos sentirmos maus nem culpados, mas para cuidar da gente. E buscar essa ajuda lá em cima. E aí sim a gente vai viver com mais consciência, com mais vontade, mais de acordo com o que a gente realmente deseja. Porque desejamos ser felizes, desejamos ter boas relações, desejamos ter paz, equilíbrio, mas para isso é preciso um esforço muito grande. E essa casa mental, cada um tem a sua. Ninguém de fora vai organizar minha casa mental. Um profissional pode me ajudar, com certeza, mas o trabalho é nosso. Você vai para a terapia e muitas pessoas vão buscar terapia achando que chegou lá, vai perceber as coisas e por um milagre vai mudar. Não. E a parte mais difícil do tratamento é quando a pessoa chega naquele momento que ela precisa fazer algo. Ela já viu, já percebeu as coisas e agora ela tem que mudar. Aí todo mundo resiste, porque ninguém quer mudar, porque mudar é difícil, porque mudar a gente tem que se responsabilizar, a gente tem que fazer por onde, mas vale a pena. Porque é muito melhor a gente gastar a nossa energia buscando aquilo que é bom do que ficar gastando energia só para evitar a dor, que não vai resolver nada. Ok? Então, essa é a minha conclusão e obrigado aí a todos. Pode encerrar aqui? Abrir para pergunta? Eu vou abrir para pergunta, mas... Se alguém quiser, tem um microfone aqui, o segundo microfone. Ótimo. Então a gente pode... Se alguém quiser, pode falar que eu levo o microfone até aí. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta ou algum comentário, alguma colocação, fique à vontade. Rita, só para iniciar, eu vou fazer uma colocação que é de um psicanalista da Fundação Espírita André Luiz, que eu cito muito ele nas palestras, que é o Dr. Mário Mas. Ele faz a seguinte análise, inclusive ele estuda as obras de André Luiz com o grupo da AME, Associação Médico Espírita, e ele diz o seguinte: muitos espíritas acreditam que estar sofrendo é estar resgatando os erros. Ele falou, é engano. O sofrimento é apenas a consequência dos erros. Então, a dor é a consequência dos nossos erros. Reparar é outra história. Então, a gente passa pelo sofrimento. Depois do sofrimento é que a gente vai se tocar através do arrependimento e o desejo de ser melhor. Só vamos realmente resgatar os erros quando começarmos a fazer as coisas da forma correta. Como Jesus disse, vai, não peques mais. A partir daí, a gente começa a resgatar os erros. Mas enquanto estiver sofrendo, é apenas a consequência dos erros. Eu queria até que você comentasse. Sim. Isso quando ele diz, né, que não basta se arrepender para você alcançar os planos superiores, né? É preciso que você faça algo. E em muitos momentos o sofrimento é o não saber lidar com a dor, com a situação. Então a gente está sofrendo, colhendo as consequências e sem saber o que fazer com isso. Não querendo esse sofrimento, rejeitando, querendo estar bem, querendo estar bem. Então você está ali cego, mergulhado naquela dor. É como diz a Nete, ela diz, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então o sofrimento vem justamente da forma como a gente lida com aquilo. Então, se estamos aqui sofrendo por algum motivo, ao invés de a gente ficar só vivendo aquele sofrimento, tentando evitar ou fugir dele, a questão é a gente olhar para esse sofrimento. A que é que ele nos convoca, esse sofrimento? Que tipo de sofrimento eu vivo? Aí na minha relação com os meus filhos, estou sofrendo, meu filho está rebelde, meu filho se envolveu com drogas, com muitas questões, então está essa mãe angustiada, sofrendo. Então, o que esse sofrimento diz para essa mãe? O convida ela a olhar para esse filho, mas olhar de outra forma, como lá disse o mentor o instrutor de André Luiz. E lá no livro ele comenta, essas instruções não são minhas, eu aprendi com o evangelho cristão, com Cristo. Então, ao invés de a gente olhar para o nosso filho como alguém que está usando drogas, como um revoltado, você teve tudo, porque o que muitos pais fazem quando percebem, por exemplo, descobrem o uso de alguma substância ilícita, por exemplo, né, que são as que mais, né, chocam. E a gente pensa, não, por quê? Você tem tudo, fica com raiva, se revolta. E não olha que talvez tenha algo ali. Então não olha para esse filho com um olhar amoroso. O que foi aquilo que aconteceu? Por que você está buscando isso?
Porque a gente acha que está sendo um bom pai, uma boa mãe, e a gente está sendo o nosso melhor, mas talvez o nosso filho precise de algo diferente do que a gente está oferecendo. E a gente precisa pensar e refletir o que nós estamos fazendo. Assim como o casamento, assim como no trabalho, em qualquer lugar, qualquer relação que a gente tem que sempre olhar o que nós estamos fazendo. Se o nosso casamento não vai bem, nós temos uma contribuição nisso. Ninguém é vítima 100% em nenhuma condição, na pior que seja. E não estou dizendo que quem está errado, quem faz o que está errado, está certo, não é isso. Mas a gente permite que muitas coisas aconteçam. A gente deixa de fazer muitas coisas que deveriam ser feitas. E aí essa consciência, esse andar, gente, do presente que ele traz da consciência é o mais importante, da gente estar atento. Mas como a gente vem numa situação de querer fugir da dor, do sofrimento, a gente foge. Porque tá com dor, não quero. Você vê que tem dor, remédio, remédio. Quantas pessoas tratam depressão, ansiedade somente com remédio? Só vai ao psiquiatra e passa 20 anos tomando remédio eternamente. Existem patologias, transtornos que a medicação é para a vida inteira, mas existem outros que não. Tem que ter início, meio e fim. Mas por que não quer o tratamento psicológico? Porque lá vai ter que se confrontar com as suas questões. Vai ter que sair da queixa para entender qual a minha responsabilidade naquela queixa que eu tenho, no meu sofrimento. Porque quando a gente sofre, a gente diz assim, eu sofro, a culpa não é minha. É a vida, é a doença, é o filho, é o marido. Então, todo mundo que está sofrendo, como a Elenilson falou, só naquele sofrimento, tentando fugir da dor, está se vitimizando. Não está se olhando como alguém que faz parte daquilo. Então, se eu faço parte daquilo, eu posso mudar algo daquilo. E onde é que eu vou buscar força? Lá em cima, no sentido da vida. Por que eu vou enfrentar uma dor e um sofrimento? Porque eu entendo que aquilo tem um motivo, tem um propósito. E por isso que a doutrina espírita é tão consoladora, mas ao mesmo tempo assustadora. As pessoas chegam aqui, começam a estudar, quando percebem, vixe, o buraco é mais embaixo. Mudar não é fácil. Você perceber algo, por exemplo, um comportamento automático, e você decidir mudar é muito difícil. Você tem registros, a gente sofre influências espirituais. Lembram-se disso, aquela palestra que eu fiz, né, falando da influência dos espíritos em nossos pensamentos. A gente é influenciado 24 horas, pelos bons ou pelos ruins. Então eu tenho lá, descobri que eu tenho aquela tendência ali para mudar. Gente, até você mudar aquilo ali é muito tempo, é muito esforço, é persistência. Que as pessoas não têm. Como é que eu tenho 40 vidas, passei 35 bebendo? Eu vou conseguir parar assim? A gente também é imediatista, a gente quer para ontem, ninguém quer se esforçar. Como eu falei na outra palestra. Né? Você tenta melhorar o relacionamento, você mudou hoje, já quer resposta, já quer o outro diferente, quer tudo diferente num dia. As pessoas passam 10 anos ganhando peso e quer emagrecer tudo que ganhou 10 anos em 15 dias. Então esse imediatismo faz com que a gente não perceba o tempo das coisas. A gente precisa se esforçar. Não é fácil. Mas aquilo que a gente se esforça, o resultado é certo. Já diz no Evangelho, a recompensa é proporcional ao sofrimento e ao esforço que você faz para lidar com ele. Porque lá no Evangelho diz, a gente tem que saber sofrer. Se você sofre, só queixa, reclama e não faz nada, você não está ganhando nada com aquilo. Aquele sofrimento está sendo inútil para você. Você vai talvez sofrer ainda muito mais depois. Então, essa consciência, ela é importantíssima. Então, a consciência sobre nós, sobre como a vida funciona e sobre o que está além dessa matéria. A vida nos convida a isso. Essa pandemia de Covid, esse contexto atual, com tantas doenças psíquicas, com tantas pessoas aí em desequilíbrio, tudo isso, o mundo está nos convidando a algo. A crise que a gente vive, tudo que a gente está vivendo hoje, é um alerta, é um acordar. Se a gente olhar só a matéria, realmente fazer igual hoje. Embora todo mundo morrer logo, né? Mas não é isso. Ok? Mais alguma coisa? E aí, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se não, então a gente pode encerrar, né? Okay. Então você encerra a transmissão. Agradecendo ao pessoal que está aí no Instagram e desejar a todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Eu vou encerrar a transmissão para que a gente possa fazer o encerramento presencial.
Onde era isso? Não sei não. É só sair. Ah, não tem que apertar a música pra salvar, né, Vitor? Como é? Vem aqui, Vitor. Não estou enxergando direito. E aí, salvar.